Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos juntos aqui de novo para compartilhar a palavra de Deus. Você, querido amigo, amiga, é bom ter você aqui também. Não sei que horas são, aonde você está, se é manhã, tarde, noite, madrugada, não sei que momento você está ouvindo essa palavra. Mas hoje eu quero começar a compartilhar um assunto que para mim é interessante, para muitos desperta muito interesse também, e para aquele que deseja trabalhar na obra do Senhor é fundamental, é essencial. Não dá para realizar a obra de Deus sem isso que vamos começar a falar hoje. E é provável que nós levemos alguns dias falando, porque é um assunto bem grande. Vamos tratar de dons espirituais. Obviamente não vou poder me aprofundar muito, porque o tempo é curto, e nós vamos tentar trabalhar mais numa linha devocional. Não vai dar para fazer uma hermenêutica, um estudo muito profundo, enfim, uma exegese, melhor dizendo. Mas eu quero compartilhar com você, ter a alegria de compartilhar com você esse texto, esse assunto. E nós vamos ler hoje como base a carta que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja que estava na cidade de Corinto, uma cidade grega na antiguidade, havia sido dominada por romanos, e como havia ali uma igreja, o apóstolo escreve essa carta àqueles irmãos que estavam tendo alguma dificuldade para entender esse assunto, assim como nos dias de hoje. Então o Espírito Santo de Deus, ele inspira o coração do apóstolo para que ele possa escrever. Deus vai dar o entendimento ao apóstolo Paulo para que ele possa escrever essa carta àqueles irmãos. E o assunto foi tão profundo que até hoje a gente se debruça sobre esse tema e busca justamente informações nesse livro. Vamos lá. Eu quero ler alguns versículos. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. E nós vamos alternando a leitura deles. Tá bom? A minha tradução é a Nova Tradução na Linguagem de hoje. Se você quiser acompanhar, marcar na sua Bíblia, se você tiver, você pode fazer isso. Diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Primeira coisa, dons. O que são dons? São dádivas. E também são capacitações. São dádivas porque são presentes. Os dons são presentes dados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. São dádivas porque não são cobrados. São dados de graça. E são capacitações porque são como talentos na vida daquele que trabalha na obra de Deus e que utiliza para fazer a própria obra. E quando eu digo obra, não falo só dentro da igreja. Eu falo nesse mundo, falo a todas as pessoas. Falo para agradar a Deus e agradar ao próximo. E a gente sabe perfeitamente quem é o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, aquele que passa por nós, aquele que faz parte da nossa rede de amizade, aquele que está vinculado a nós, às vezes simplesmente por um sorriso do dia a dia. É um vizinho, enfim, é aquele que Deus coloca em nosso caminho, é aquele que está próximo. Então o apóstolo escreve: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade. O apóstolo diz que ele não quer falar, não quer enganar ninguém. Ele quer falar a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Olha que coisa interessante, versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Sabe, vários são os dons. Ninguém tem todos os dons, porque existem vários dons. E diz a Bíblia que eles são diferentes, mas um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Embora sejam vários dons,
Somente o Espírito Santo, que possui todos esses dons, é quem dá. É Ele quem dá. É Ele quem escolhe como vai dar, a quem vai dar. Então diz a Bíblia, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Várias são as maneiras de servir, mas o Deus que servimos é um só, o mesmo Deus, o mesmo Deus. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, diferentes formas, diferentes habilitações para realizar esse trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Que coisa maravilhosa! É Deus que nos dá essa habilidade para fazer. Então não adianta você dizer, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não posso fazer. Ninguém tem essa desculpa porque Deus dá. Deus dá essas habilidades para o bem de todos. Deus dá a cada um prova da esperança do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo em nós são prova da esperança que Deus nos dá. Nós temos esperança de que podemos fazer, de que podemos realizar. Sabe, é o Espírito Santo que nos dá essa esperança. Olha, para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Sabe, nós não temos o mesmo dom, um e o outro. Até podemos ter pessoas diversas, distintas, porque há uma limitação pelo que a Bíblia fala sobre a quantidade de dons, até porque o Espírito Santo dá para aquilo que é útil. Jamais Deus nos daria algo inútil para fazer algo que não fosse útil. Então Deus nos dá o dom para aquilo que é útil. Então podem ter dentro de um mesmo grupo, dentro de uma mesma comunidade, dentro de uma mesma igreja, por exemplo, 3, 4, 5 pessoas que têm o mesmo dom e que expressem essas habilidades de maneira diferente. Mas olha, Deus vai dar a cada um segundo aquilo que for útil, segundo aquilo que é necessário para a sua obra. E aí, o versículo 8, nós já estamos no versículo 8, tá? 1 Coríntios 12, 8, diz assim, olha, para cada uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A partir daqui ele começa a falar sobre esses dons e começa com a mensagem de sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. Sabedoria que o Espírito Santo dá. Me lembro de Salomão quando assumiu o reinado de Israel e ele orou a Deus. Deus apareceu para ele e disse assim a Salomão, pede-me o que quiseres, que eu te darei. Salomão refletiu sobre a palavra de Deus e disse, eu preciso de sabedoria. Porque como é que eu, tão pequeno, tão incapaz, teria condições de governar um povo tão grande como é o teu povo, sem ter sabedoria? E Salomão pediu a Deus sabedoria. E sabe o que foi que Deus fez? Deus disse assim, como você não me pediu riqueza, nem poder, nem fama, como qualquer outro homem pediria, Salomão, eu vou te dar toda a sabedoria que você precisa. E além da sabedoria, eu te darei também riqueza e aquilo que você não pediu. Um pedido com sabedoria. E Salomão teve muito mais, sabe? E no seu tempo ele foi considerado o homem mais sábio de todos os que ali viviam. Tiago, ele diz assim no capítulo 1, versículo 5, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. É Deus quem nos dá sabedoria. Querido, se falta sabedoria na sua casa, peça a Deus. Se falta sabedoria no seu casamento, peça a Deus. Se falta sabedoria para criar seus filhos, peça a Deus.
A sabedoria é algo tão profundo, mas muitas vezes tão ignorado, que se fosse uma pessoa, ficaria sentado num canto de uma sala, aguardando alguém que falasse com ela. Mas a sabedoria é um dom, que em cada casa, que em cada grupo, que em cada situação, ela representa uma extrema necessidade. A sabedoria é tão importante que muitas vezes o fato de ficarmos calados já mostra que somos sábios. Há momento de calar, há momento de falar, há momento de rir, há momento de chorar, há momento para tudo nessa vida. E acima de tudo, essa vida tem que ser vivida, tem que ser usada com sabedoria. O tempo não permite falar mais, então vamos ficar aqui hoje com esse primeiro dom. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, te agradeço pela oportunidade, pela chance de falar sobre a tua palavra mais uma vez. E venho te pedir, Senhor, dá-nos sabedoria, de acordo com o teu querer, de acordo com o teu Espírito Santo. Levanta pessoas com sabedoria nessa geração, para falarem ou se calarem nos momentos certos, para ensinarem, Deus, ao povo o que tanto precisamos, o que tanto carecemos. Enche o nosso coração, nossa vida com a tua sabedoria, do teu Santo Espírito. É o que pedimos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Qual o meu dom? Qual o seu? Quem sabe nesses estudos vamos descobrir. Não é isso? Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.